E aí, pessoal, tudo bem? Eu odeio estar acordado às 7 da manhã, numa terça-feira nas minhas férias. Odeio. Mas já que eu tô acordado, vamos bater papo. Eu conversei com a Vanessa ontem à noite, quer dizer, agora há pouco, e, e ela compartilhou comigo alguns anseios em relação à eleição da Finlândia. E aí o nosso papo enveredou por caminhos que fizeram me escutar falando coisas que me assustam. E aí aqui eu vou compor cenários, porque é isso que eu gosto de fazer. Não necessariamente reais, tá? Baseado simplesmente no conhecimento que eu tenho até hoje. Eu. Que bom que o Lucas não tá aqui, porque aí ele não precisa se responsabilizar pelas besteiras que eu faço, e que eu acabo falando e que não necessariamente procedem, são só coisas da minha cabeça. E é engraçado, porque eu acho que da última vez que eu conversei com o Lucas, eu perguntei pra ele, cara, você acha que o Farinazo, que é o nosso mestre, né? Você acha que o Farinazo ele tá dando uma comunistada na narrativa dele? Você acha que ele não tá perdendo um pouco a mão e tendo severas convicções de uma coisa que pode não ser exatamente isso? E o que o Lucas me disse foi, cara, às vezes eu suspeito, mas eu já suspeitei várias vezes e toda vez eu quebrei a cara. E o que ele diz condiz muito com o cenário que a gente vê pesquisando por outras fontes. Não foi exatamente com essas palavras, mas em essência foi isso. E aí eu me peguei refletindo se em algum momento ao longo desse caminho eu não me acomodei, deslumbrado por Farinaz, eu comecei simplesmente a me alimentar só dele e, e eu percebi que não. Tenho uma profunda admiração, fico feliz que o cara existe, e fico feliz que ele está contaminando e revelando, contaminando assim, né, influenciando, inspirando e revelando uma série de pessoas que são especializadas no que fazem e que têm muito conhecimento para compartilhar a respeito disso. Isso é excelente. E aí, quando a Vanessa me explica o cenário e fala que ela tá perdida, ela não sabe em quem votar, porque afinal de contas agora ela é esposa de um finlandês e ela é cidadã e ela tem direito a voto, a gente pensou junto o que é melhor para a Finlândia hoje. E a questão é, um ano atrás eu conversei com a Vanessa e, e parece que assim, quando eu falava com ela, aquilo que eu enxergava parecia uma coisa de outro mundo. Pelo menos eu havia me escutando dessa forma. Será? E agora, a atualização do cenário, eu vejo que não tem mais uma negação, não tem mais ira, parece que é a dor da aceitação, do tipo, depois de tanto tempo, tá meio que evidente. E aí eu vou falar uma coisa que eu falei em março de 2022. Uma prova de que não tem que fazer a respeito dessa invasão da Ucrânia é que se tivesse alguma coisa para ser feita, ela já teria sido feita. E, e parece que o plano do Putin não é arrasar a Ucrânia, é sufocar a Europa, é causar desconfiança, discórdia e ressentimento. E se a China tiver com esses caras, aí azedou tudo, né? Porque aí lascou. E vamos fazer uma recapitulação dos últimos 2 anos, envolvendo um pouco de história também. O que você provou ao longo desses últimos 2 anos? Que essa guerra da Ucrânia e a guerra de Israel é a mesma guerra. São os mesmos interesses e simplesmente pessoas que dão o azar de estarem nos locais de conflito se fudendo como um efeito colateral de uma disputa de poder.
Posso estar completamente enganado. Lembrem-se, eu sou professor de inglês, entusiasta de geopolítica. Não tenho estudo formal, simplesmente tenho interesse. Mas o que a gente percebe é essa guerra, ela foi, o cenário dela foi provocado ao longo de muito tempo, porque houve uma financiarização da economia dos Estados Unidos e da Europa e baseada completamente em propaganda e inúmeros lobbies de inúmeras alocações de verbas em armamento de um sistema absurdamente corrupto que sangrava esses recursos no caminho dos lobistas até o resultado final do poderio militar dos Estados Unidos e OTAN, e aparentemente é tudo lucro contábil, né? É tudo bottom line contábil, porque quando você vai ver os armamentos em si, não existe uma indústria pujante para alimentar uma guerra. E aí eu quero que você pense o seguinte: é igual Age of Empires. Você já jogou Age of Empires? Ganha quem tem uma economia forte o suficiente e que consegue proteger essa economia tempo suficiente para ela gerar mais tropas do que o confronto dos impérios destrói. Então vai ter conflito, você vai jogar lanceiro contra cavalo, cavalo contra espada, espada contra lanceiro. Você vai colocar as tropas, as catapultas, você vai construir torres e você vai tretar e os soldados vão morrer. E quem ganha? É quem ganha a primeira batalha? Não, é quem ganha a guerra. E quem é que ganha a guerra? Quem tem uma produção econômica capaz de gerar tropas mais rápido do que o amiguinho. Ou, no caso, o inimiguinho. Porque aí quando você gera tropas e cavalos e arcos e lanças e trebuchês e arietes e castelos, e quando você começa a produzir mais do que o seu amiguinho, aí você manda pro território dele, e ele fala: Meu Deus, os caras vão vir aqui tacar fogo nas minhas plantações e eu preciso proteger, e manda soldado. E aí, o fato de você ter produzido mais faz com que o amiguinho perca mais no confronto, e aí ele tem que produzir mais rápido, só que como ele não consegue produzir mais rápido do que você, porque suas tropas não morreram, porque o seu contingente era maior, você consegue ir lá e destruir uma plantação e você mata uns coletores de madeira ali, aí afunda os barquinhos pescador, e aí quando o cara perde recursos, ele perde o potencial de gerar soldadinhos e armas e é aí que a guerra vai se perdendo, porque o exército do outro vai diminuindo cada vez mais, porque os recursos econômicos dele se esgotam cada vez mais e ele não é capaz de repor. Ele precisa de quartéis para formar essas tropas, só que você foi lá e destruiu o quartel dele. Aí aqueles villagers, aqueles aldeões que deveriam estar produzindo comida e coletando madeira, e quebrando pedra e minando ouro para sustentar o exército, ele vai ter que ir lá para construir um quartel, para aquele quartel gerar soldado. E aí ele deixa de gerar recurso, ele deixa de gerar comida e sem madeira e sem ouro, você, mesmo tendo quartel, você não consegue mandar treinar o soldadinho. E chega uma hora que o inimigo ele tem tantos soldados ali em cima de você que ele vai te conquista. Age of Empires é isso. E por que que Age of Empires é mágico? E por que que eu jogo Age of Empires a minha vida inteira desde que eu descobri o Age 2? Porque ele reproduz a natureza dos conflitos humanos. E é sempre gente se fudendo. Estou falando civis e militares, mas pessoas em prol da disputa de poder dos players. E nesse mundo só tem dois players. O player, assim, a pecinha que está na frente do computador jogando com os bonequinhos, é Estados Unidos e China. E eles estão lutando por proxies de suas zonas de influência. Toda a OTAN é zona de influência americana. E a Rússia, ela está, não necessariamente permanentemente, mas no momento, nas zonas de influência da China. E eles estão conquistando todo o Oriente Médio e a parte rica da Ucrânia que desemboca na Europa. É isso que está acontecendo. E aí você fala, não, Fausto, é um conflitozinho. É só russo e ucraniano que está morrendo ali, e é só
israelense e palestino que tá morrendo ali do outro lado ali. É só isso, velho. Relaxa. Não é nada não. Só que por que você não consegue extinguir o Hamas em Gaza? É porque eles estão se preparando há décadas para fazer com que o exército de Israel passe vergonha tentando encontrar onde eles estão. Eles estão se escondendo eficientemente em túneis. E sim, lá está tudo cercado, mas os combatentes não se esgotam, os ataques não se esgotam e Israel não consegue assumir controle. A mesma coisa acontece em Gaza. Não importa o que Papai Noel, Peter Noel em cápsula, queira, não importa o que ele queira. Fato é que se houvesse alguma coisa que a Ucrânia pudesse fazer para recuperar aqueles territórios que ela perdeu, que são o filé mignon daquele território que eles têm, eles já teriam feito isso há muito tempo. Não é que eles estão esperando o ano que vem porque aí vai ser positivo para a eleição do Biden. Não, os caras não conseguem. Porque todo o dinheiro do mundo e todo o armamento do mundo e todo o poderio contábil americano e da OTAN não são capazes de manter a Ucrânia perdendo soldadinhos que a Rússia tem condição de perder. Você fala, cara, mas a munição da, da Rússia está acabando. Sim, está acabando desde março de 2022. Faz quase 2 anos que a gente está nessa de a semana que vem acaba. E não acaba. E aí o New York Times ele fala assim, a Ucrânia não precisa recuperar todo o território para ganhar a guerra. Quando o New York Times diz a Ucrânia não precisa recuperar todo o território que ela perdeu para ganhar a guerra, ela está dizendo a Ucrânia está vencendo a guerra porque ela foi eficaz em dar uma narigada no punho fechado do Kiko. Não tem o Chaves, quando ele fala eu ganhei, eu dei uma narigada na mão dele. É isso. A Ucrânia dizer assim, olha, eu não preciso desse território aí que eu perdi para ganhar a guerra. É o Chaves falando assim, eu ganhei e sai correndo. Tipo, ganhei, dei uma narigada na mão dele ali, ó, ganhei. E vai embora. E deixa o filé mignon da Ucrânia sobre influência russa. Porque ali não se trata apenas dos recursos naturais. Trata-se da identidade do povo, do orgulho, do, do efeito moral que isso causa em toda a população e na etnia, e o recado que manda para a Europa. Porque se a Ucrânia, com todo o dinheiro da OTAN, foi, foi incapaz de recuperar os seus territórios, e se o Putin decidir um pouquinho mais para lá, né? Porque a OTAN estava com exércitos dentro da Ucrânia em janeiro, falando em trair seu homem. E quando o Putin mostrou que ia entrar, todo mundo saiu correndo. Então, parece um mentiroso compulsivo dizendo eu consigo fazer isso a hora que eu quiser. Eu respondo essa pergunta aí a hora que você quiser, mas é que essa pergunta é muito fácil, faz uma mais difícil, me dá uma missão de verdade, porque essa daí tá muito fácil, eu não vou lá não. E 2 anos, pessoas morrendo. Pessoas morrendo, ucranianos. Então, a gente está tendo extermínio de povos. O povo palestino está morrendo. Israelenses podem morrer massivamente a qualquer momento, por mais que você não goste de escutar isso. Os ucranianos, as mulheres, crianças, idosos que podem fugir estão fugindo. Os homens estão fugindo com documentação falsa, subornando médicos, subornando fronteiriços, subornando o próprio exército ucraniano. Mas aqueles que não têm dinheiro suficiente, pobre só se fode, eles estão indo pro combate e eles estão morrendo numa taxa que a Ucrânia não vai conseguir repor. E as mulheres viúvas que saíram, e as mulheres solteiras que saíram, elas estão conhecendo londrinos, parisienses, romanos, elas estão se casando e elas vão ter filhos de nacionalidade dos respectivos países para onde elas fugiram. E aí você fala assim, não, cara, relaxa, porque a munição dos caras está acabando. E a gente tem uns recados importantes aqui, que é, dá uma olhada no preço do,
do minério de ferro. O que está todo mundo dizendo? A China está diminuindo sua atividade industrial. Por quê? Porque ela está em recessão. É isso que estão dizendo nos jornais que falam que a munição da Rússia está acabando e que a gente consegue ganhar essa guerra. A gente, Estados Unidos e Europa, né, consegue acabar com essa guerra a qualquer momento. Porque é isso que sai no jornal toda santa semana. Estou dizendo que a China está em recessão. É, em fases de recessão, o que acontece com o preço de minério de ferro é porque isso daqui é uma especificidade de dificuldades de pandemia, tem tudo isso, mas assim, se na época de ouro da economia chinesa ah, o preço do minério de ferro estava por aqui, por que que agora, no tempo de recessão, ele está alto desse jeito? Aí você fala, não, é porque deve ser a Somália, deve ser o Nepal que deve estar importando tudo isso de minério de ferro do Brasil e estão usando isso para crescer e matar comunista. Você pode pensar isso, só que aí quando você vai olhar para os dados de importação de minério de ferro da China, foi 1 milhão de toneladas em 2021, foi 1 milhão de toneladas em 2022, e aí em 2023, no primeiro semestre, estava 656. De janeiro a julho, de janeiro a julho de 2023, eles importaram 65% da importação dos anos anteriores. Esse é o país em recessão. E aí, assim, a desonestidade da mídia, ela é tão nojenta que canais semelhantes a do Papai Noel em cápsula, eles falam assim, mas sabe o que que é? Deixa eu te explicar. É que você é burro, você não entende dessas coisas. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Ele fala assim, olha, a China é um país comunista, e comunista o cara não pensa no lucro, o cara não pensa na eficiência, no propósito. Na verdade, eles não pensam porque eles são comunistas, é tudo burro. Então, por exemplo, na China, eles conseguem, eles constroem prédios para ninguém morar, porque eles são comunistas. Aí depois derruba o prédio, porque não tem gente para morar e construir o prédio só porque é comunista. Sim, Evergrande faliu, isso causou sérios problemas. Várias construções foram interrompidas por serem vistas como inviáveis e, de fato, muitos prédios foram demolidos. Mas olha a elasticidade do raciocínio do maravilhindo, né? Do maravilhoso, do intelectualzão. Ele fala assim: como eles são um país comunista, eles estão deixando as fundições funcionando só porque não pode parar, porque é do Estado. Então eles estão comprando para derreter para vender mais barato do que eles compraram, porque comunista não sabe fazer conta. Assim, aí você olha para a atividade industrial e você olha para as exportações e parece que está faltando coisa aí, sabe? Porque o consumo interno e as exportações da China, de fato, não estão correspondentes às importações de minério de ferro. Isso daqui, teoria da cabeça de Fausto, não me levem a sério, porque isso daqui é um pensamento arborizado na minha cabeça. Se está faltando, das duas, uma. Ou a China está fazendo estoques para décadas, como ela fez de arroz, e por isso que o preço aqui disparou e no mundo inteiro disparou o preço do arroz, porque compraram em quantidades massivas porque querem estocar, e isso é um sinal de que eles podem estar se preparando para tempos muito difíceis, por exemplo, uma grande guerra. Então eles vão ter arroz para 5, 10 anos, mas no Brasil relaxa porque a gente também tem zero estoques de controle nacional. Então se Moisés vier aqui, o faraó não deixar a gente ir embora e vier uma praga dos gafanhotos, fudeu, porque não tem estoque para 6 meses se der uma merda na produção. E a China também. Então, ela pode estar fazendo seus estoques de minério de ferro. Mas será que ela precisa? Porque ela fez isso ao longo de todos os últimos anos. Mas se a atividade industrial não corresponde ao que parece ser, se oficialmente o país está em recessão, se as importações estão batendo recordes e as exportações não estão correspondendo, e o consumo interno não está
crescendo o suficiente para derreter tudo isso, o que na cabeça de Fausto não saiam pregando que isso é verdade, pelo amor de Deus. O que, que na cabeça de Fausto pode estar acontecendo? Pode ser que tenha coisa passando por aqui que a gente não está vendo. Pode ser que tenha muita coisa passando por aqui que a gente não está vendo. E se o cara, para conseguir bons resultados na eleição, para satisfazer todos os lobistas capitalistas que precisam que ele ganhe para justificar todos os investimentos que eles fizeram numa economia financeirizada, se eles mentem descaradamente desde o começo dessa guerra, dando para a população convicção de que está tudo certo, que está tudo em dia, que não tem problema nenhum, que eles vencem a guerra quando eles quiserem. Você acha que se o cara descobrir com uma câmera, não drone, que tem coisa passando daqui para cá e vagão indo cheio e voltando vazio, você acha que ele vai colocar isso no New York Times? O New York. Esse é o raciocínio. E aí eu pergunto: com a Rússia banida do sistema SWIFT, do sistema bancário mundial, e com os seus recursos completamente congelados, por que é que a população da Rússia hoje está se alimentando e vivendo melhor do que antes do início da guerra? Por que que os índices de satisfação da população, quando o youtuber vai lá perguntar na rua, claramente impossível de ser um show de Truman, quando chega um cara lá aleatoriamente perguntar o que que mudou e se melhorou ou se piorou, por que que a sensação de bem-estar e de confiança e de positividade dos russos hoje está mais alta do que no início do conflito? Porque não está faltando energia, não está faltando alimento e não está faltando bens industrializados para eles. Se a Rússia não tivesse o apoio da China, essa invasão jamais teria durado 2 anos. E o fato de não ter acabado, não ter se esgotado até agora, mostra que esses dois estão se beneficiando, porque esse lado está comprando energia muito barata que a Rússia vendia para a Europa, e esse lado aqui, ele pode estar se beneficiando de uma capacidade industrial que ele não teria para tancar o poderio militar da OTAN. Só que o poderio militar da OTAN, como ele é contábil ou então nuclear, e nuclear não pode ser usado e contábil também não, o que está chegando de armamento para a linha de frente, porque um dia de batalha que a gente não vê acontecer leva um monte de vidas, mas também leva uma fortuna em dinheiro gasto para fazer tanque de guerra, bomba, drone, avião. O que está acontecendo? O mundo está usando recursos que poderia alimentar todo mundo, foda-se. Não existe interesse de alimentar todas as pessoas, mas está uma medição de pau aqui para ver quem é que vai mandar no mundo. Só que aí a gente tem outros elementos importantes. A Rússia banida do SWIFT foi muito bom para a China, porque a Arábia Saudita falou, porra, mas e se amanhã for eu? E aí todos os outros países do OPEP falaram, porra, mas e se amanhã o cara falar que eu sou terrorista? Porra, e até 2019, ninguém era doido de negociar petróleo numa moeda que não fosse dólar, porque o petróleo era o lastro do dólar. Não tem nada que você não tenha visto na playlist de geopolítica nos últimos 2 anos, repetidamente, mas isso é uma recapitulação para quem talvez não tenha acompanhado esses 2 anos de vídeo, e é uma recapitulação importante. A Arábia Saudita insegura em relação à força, à, à, à estabilidade do sistema SWIFT. E, na verdade, foda-se o nome do sistema. Os países da OPEP não confiantes nos Estados Unidos faz com que eles queiram ousar se precaver. E em 2019, se você ousasse se precaver vendendo seu petróleo em rublo, em yuan, você levava bomba. Os caras inventavam um ditador na sua terra e estavam ocupando lá e tacando bomba na sua cabeça no dia seguinte. E aí eles foram lá e molharam o pezinho. Eu vou vender em rublo, hein? Eu vou vender em yuan, hein? E venderam e não deu nada. E aí o que que a gente teve? A gente teve um mundo que aparentemente vivia na bonança,
porque era livre e democrático. Essa bonança nunca existiu e nunca foi a liberdade e a democracia que gerou riqueza. Sempre foi energia gratuita daqui, recursos minerais daqui, energia barata daqui e trabalho semi-escravo em condições análogas à escravidão. Mão de obra extremamente barata daqui. Então, o país que venceu a Segunda Guerra com a sua capacidade industrial irrefreável, que é os Estados Unidos, que enriqueceu com o Plano Marshall e que venceu a Guerra do Petróleo de 1990, entrou na bonança porque era livre e democrático. Só que essa bonança não era fruto da liberdade e da democracia e todo mundo podendo viver sem trabalhar, simplesmente praticando esportes nas universidades e vivendo de cinema e produção de cultura. Não. Estava tendo uma produção industrial massiva aqui, feita com energia gratuita daqui, que vinha para cá, era etiquetado, embalado, e você, desculpa, otário, no Brasil, comprando um tênis da Nike importado, comprando um iPad da Nike importado, o tênis era feito na China, o iPad era feito na China, tudo com minério da África, com energia do Oriente Médio, e você pagava US$ 5.000 no negócio e se achava rico porque você tinha um negócio de US$ 5.000, e as empresas humildes falando aqui a gente vive bem porque a gente tem liberdade e democracia. E aí, de repente, a energia não está vindo mais de graça, o trabalho não está mais semi de graça, a energia da Europa não está mais a preço de banana, e está todo mundo aqui sancionado e feliz, porque aqui está todo mundo de boas. E, e, e agora, é, o, depois da incapacidade de recuperar território ucraniano tomado, eles estão percebendo que o bastião da democracia no Oriente Médio está falhando em manter controle da região. Mas, como a gente está falando do Chaves aqui, porque o Chaves não perde pro Kiko, ele dá uma narigada na mão fechada do Kiko. Humilhou o Kiko, coitada. O Ucrânia não precisa recuperar os territórios para ganhar a guerra. Ué, é só dizer que ganhou e sai correndo. Então, o bastião do Oriente Médio, o bastião da democracia e da liberdade, tá falando: eu sou dono de tudo isso daqui porque eu sou livre e democrático e o Deus de Israel protege todo mundo. E tá conseguindo meter Hezbollah, Iraque, países árabes, tudo nesse negócio, e a gente não sabe se o medo das bombas nucleares de Israel e dos Estados Unidos vai ser suficiente para dissuadir os caras de terraplanarem Israel e fazerem com Israel o que fizeram com Gaza. Especialistas discordam. Esse é Fausto Arvoroso criando cenários na cabeça dele. Então, quando você me pergunta que você falava em fevereiro de 2020, eu falava: cara, em caso de guerra, deserte, o cara entrou com tropa aqui, fala que você se rende, saia francesa, faz igual a França na Segunda Guerra, me rendo. Pega tudo aí. Por quê? Porque você tem tempo de se reorganizar, você tem tempo de se preparar, você tem tempo de fazer diplomacia, você tem tempo de engrossar o caldo. E se você entrar num conflito, você já entra preparado. Mas não, o capital estava interessado que a guerra começasse. Por quê? Porque precisava dar vazão ao equipamento velho de guerra para ver se ativava a economia, renovando a fabricação de equipamentos. E uma guerra é maravilhoso, porque você destrói um país, você endivida esse país e depois você ganha cobrando as armas que você vendeu, cobrando pela ajuda da reconstrução e ainda pegando um pedaço para você com zona de influência, porque afinal de contas você é amigo do cara. Esse era um plano muito bom se eles conseguissem de fato ganhar a guerra, mas não conseguiram. Porque por algum motivo, o combustível da Rússia parece que não acaba. E por algum motivo, o combustível americano e europeu
parece que está acabando. Por algum motivo, o país mais endividado do mundo parece que não quer mandar mais dinheiro para cá, porque o dinheiro não se reflete em eficácia. Então imagina que você está jogando Age of Empires e você está jogando no mapa com 3 jogadores e você está olhando para um que está em guerra com o outro e você está olhando de longe. E aí um deles está falando, sou seu amigo, hein? Me ajuda. E você fala, tá bom, no começo da partida eu falei que ia ser seu aliado, ok. Só que você vê o exército do outro tem a mesma quantidade de soldados. Só que o outro lá, ele tem o dobro de quartéis e ele tem 3 vezes mais campos de cereal e ele tem 2 vezes mais mercados com carroças mercantes e ele está gerando 4 vezes mais recursos do que o seu amigo. E o seu amigo está falando assim, cara, me manda cereal, me manda comida porque eu preciso fazer soldadinho. E você fala, beleza, vou te mandar, toma aqui. E o cara tá falando, não tá dando, me manda mais. Se você não manda recursos pro seu amiguinho que tá perdendo, mostrando claramente no jogo que você tá em aliança com o mais fraco, porque você tem medo de se exaurir em recursos, e o cara que tava batendo no coitado lá que você tava ajudando falar agora é a tua vez, se você tem medo disso acontecer com você jogando Age of Empires, você sabe quem é Estados Unidos e OTAN no parquinho esse ano. Estados Unidos e OTAN estão falando, agora eu tenho que mandar munição e armamento para cá, agora eu tenho que mandar munição e armamento para cá. Tô me fudendo dos dois lados, porque todo soldado que morre meu, vai todo mundo pro Facebook falar que meu filho morreu na guerra, e todo soldado que morre aqui aparece 200 jurando vingança, sem nada a perder na vida. E é engraçado porque esse lado aqui tá falando, pô, a gente não sabe como que vai ser se esses caras ganharem, porque eles são bárbaros. Eles são bárbaros, eles são maus. Mas será que eles são maus de fato? Ou será que você nasceu numa seita e não tá sabendo? Porque quem cresce dentro das testemunhas de Jeová acha que ninguém presta exceto eles e que só ali eles estão seguros com pessoas boas. E que todo o resto é desencaminhado do demônio. Então, talvez as pessoas que estão aqui falando nós somos de Deus, nós somos da democracia e da liberdade, eles sejam só um dos lados que a gente conhece e que a gente acha que é o bem porque a gente não conhece o outro lado. E talvez esse lado aqui esteja fudido na miséria e pareça zumbi de Walking Dead, não porque eles são bárbaros e porque eles são maus e porque eles não prestam, mas porque esse lado aqui venceu a guerra e os deixou em tal condição. Então, a pergunta não é se esses bárbaros ganharem a guerra, o que será que eles vão fazer com as pessoas boas? A pergunta não é essa. A pergunta é se esse lado perdedor ganhar na revanche, como é que eles vão tratar essas pessoas daqui? Essa é a questão na cabeça do mundo de Fausto. Fausto está completamente enganado. Só que a gente conhece o mundo da narrativa americana e da narrativa europeia. A gente não conhece o mundo na narrativa iraniana, paquistanesa, sequer turca. A gente sabe qual que é a real história deles, porque eles não falam abertamente. Então, o que eu imagino? O que será da Europa? O que será da Europa? Tem preguiça de pensar. Mas aí, voltando para a Finlândia, eu tenho 5 candidatos, eu tenho absolutamente ninguém partidário do Putin. É mais ou menos assim, quantos partidos a gente tem no Brasil? Não sei quantos partidos a gente tem. Mas quantos partidos querem liberação de drogas, auditoria da dívida pública, reforma agrária, um controle mais racional
da taxa de juros, objetivando não a satisfação do mercado e não métricas de análise de performance de governos, mas o bem-estar social advindo da otimização da economia. Que partido defende tudo isso e jura aplicar assim que eleito? Ninguém. Então as pessoas estão livres para escolher o que é bom para elas no Brasil? Não, não estão. Quando você me diz que na Finlândia você tem 5 partidos e todos eles têm uma versão ferrenha à Rússia, é porque ou todo o povo quer isso, ou a elite do país está sendo eficiente em mostrar para os finlandeses que se aliar à Rússia não é sequer uma opção. E aí eu quero saber por que que eles estão conseguindo ser bem-sucedidos em convencer absolutamente todo mundo de que a Rússia não é uma opção. E aí você pode me responder o óbvio. Porra, Finlândia é inimigo clássico e tradicional da Rússia. Eles jamais vão ser amigos. Entendo tudo isso. Entendo tudo isso. Assim como o coreano quer ver chinês, japonês pelas costas. Só que olhando para o tabuleiro e entendendo que o mundo não é mais o mesmo e que o mundo está em guerra e que essa guerra já está com resultados praticamente dados, quem é que está pregando por pragmatismo e segurança? Quando eu olho de fora, eu olho para a Finlândia e não enxergo ninguém prezando isso. Isso é preocupante. Então, tem um cara dizendo tem que ter OTAN aqui dentro, temos que entrar pro OTAN, temos que vencer essa luta, tem gente falando isso. No meio desses 5, tem um cara falando, deixa disso, pessoal. Vamos aceitar o OTAN aqui não. Vamos ficar neutro. Tem um desses 5. Então, se eu fosse finlandês, eu já saberia em quem eu votaria. Porque, aí você fala, cara, mas isso não é o finlandês. Sim, a pergunta não é o que o finlandês tem no coração dele, na memória afetiva, no sentimento dele. A pergunta que você tem que fazer é: hoje, você quer que o seu filho morra como o ucraniano morreu porque você é incapaz de ficar de bem do arqui-inimigo do seu avô? Essa é a pergunta. Porque o mundo mudou. O mundo mudou. E aí você fala, não, mas nós somos finlandeses e nós jamais seremos russos. Deixa eu te contar uma coisa. Nós somos todos absolutamente iguais. O que muda é idioma, raízes. Mas se você vive num estado, e aparentemente todo mundo aqui vive num estado, você é dominado. Experimenta parar de pagar imposto, experimenta não cumprir as regras locais, experimenta não compartilhar parte da sua geração de riqueza com o dono da terra, que no caso é o Estado. Você vai preso. E se você tentar não ser preso, você morre. O que que mudou do feudalismo quando você tinha que trabalhar e pagar talha, corveia, banalidades? Porque se você não pagasse, você era preso ou simplesmente morto. Nada mudou. E durante toda a história da humanidade, a ambição de líderes dos players, né, que estão jogando um contra o outro, sempre se dispôs a sacrificar a vida de soldados, moradores, civis, para conseguir o que eles queriam. Sempre. Sempre. Um país conquistando outro país, inúmeros militares morrendo no processo, inúmeros civis morrendo no processo, e sempre tratou-se de quem é que vai receber os impostos, quem é que vai ter o direito de roubar os moradores. Se você mudar um pouquinho a perspectiva e acabar com essa putaria de bem e mal, se você acabar com essa putaria de esquerda e direita, se você acabar com essa putaria de democrata e republicano, se você acabar com essa putaria de democracia ou de autoritarismo, se você acabar com essa putaria, você vai ver que todo ser humaninho no planeta hoje está sendo explorado por alguém
que o controla do mesmo jeito que um senhor feudal fazia na Idade Média no meio da Europa. É exatamente a mesma coisa. E senhores vêm e vão, e as pessoas vão ou morrerem no processo de transição de poder, ou então simplesmente deixarem de pagar o imposto para o faraó para poder pagar imposto para o rei. Porque depois dos profetas veio a fase de reis. E aí você deixa de pagar para o rei e você passa a pagar ao presidente, ao imperador, ao Estado, à Receita Federal. Você sempre está sendo usurpado por alguém. E aí você fala assim, mas é a minha identidade. Logo você, que sonha em passar férias na Disney e quer conhecer a Europa, e fala assim, ai, eu, eu sou sergipana, mas eu me identifico como coreano, dançarino. Eu sinto que eu tenho uma conexão muito forte com a Coreia, sabe? Porque quando eles dançam e rebolam e fazem cara de coreano, eu falo assim, nossa, sou eu toda. E a gente querendo morrer por países e por estados. Então, dessas pessoas que morreram aqui, dessas pessoas que morreram aqui, se elas tivessem falado Je suis français, je moi perder. E se você tivesse falado em trair, o que os ucranianos estariam fazendo hoje? Os ucranianos daqui estariam pagando imposto para o Putin hoje. Então, eu acho que a questão da Ucrânia, da Finlândia é neutralidade a todo custo. E se for tomar partido, qual é o problema de engolir o orgulho e, na pior das hipóteses, pagar imposto para a Rússia? Eu nunca serei um finlandês e nunca poderei tomar decisão por eles, mas é a maneira como eu vejo que esse povo aqui, a população finlandesa está sendo impedida de pensar objetivamente, porque ela está sendo alimentada massivamente por uma retórica de nós somos a Finlândia e nós jamais baixaremos a cabeça para o Putin. Então morra em caso de guerra. Porque é isso que vai acontecer. Porque o que os candidatos estão dizendo é: eu vou ganhar, o exército do Biden vai entrar aqui e ele vai falar para o Putin: entra aí se você for homem. A sorte da Finlândia é que ela não tem o filé mignon que o leste ucraniano tem. Mas, se você quiser pensar se a Rússia, que tem a segunda maior cidade dela, a um peido de distância da Finlândia, se você me perguntar se a Rússia vai deixar a tropa americana fazer desfile aqui, gritando na marcha, entra aí se você for homem, aí isso equivale a perguntar se os Estados Unidos se importa de ter militares russos em Cuba só para garantir que eles não vão virar democracias capitalistas liberais. Tudo aquilo que você, burro, coitado, indefeso contra aquilo que te pregavam, tudo aquilo que você escutou na escola é uma grande mentira. Você escutou na escola que é o comunismo que impede que essas pessoas aqui se desenvolvam, porque elas são do mal, elas são otárias, elas são comunistas. Como se os Estados Unidos fossem deixar florescer um estado de uma zona de influência russa aqui na porta da casa deles, se eles estariam bem com isso. Então, eu acho que o dia que tiver militares russos fazendo desfile aqui e gritando, entra aí se você for homem, Estados Unidos, o dia que isso acontecer, aí eu acho que tudo bem a Rússia ficar ok com o exército da OTAN na Finlândia. Em singela opinião. Assim, interesse zero em lutar aí. Mas existe essa retórica da guerra. E eu falei eu me escutei falando uma coisa para Vanessa que me deixou pensativo, tanto que
Qual o problema de ter tropa da OTAN aqui? Os finlandeses eles se sentiriam mais seguros, sim. Só que para começar uma guerra você precisa de duas coisas. Se você querer invadir, precisa de uma justificativa. Para começar uma guerra, você precisa querer invadir, você precisa ter interesse nisso, e você precisa ter uma justificativa, porque senão você não consegue. É igual bater no vizinho. Para você bater no seu vizinho, você tem que ter vontade e você tem que ter uma justificativa, porque se você bater nele sem justificativa, vai vir os outros vizinhos bater em você depois. Então, quando você fala assim, esse cara passou a mão na bunda da minha mulher, aí você tem uma justificativa. Aí você vai lá e mata a sua vontade. Você bate no seu vizinho, se você apanha depois ou não. Se ele prova que você estava mentindo depois ou não, não sabemos. Mas se você passou a vida inteira querendo bater no seu vizinho e um dia ele bêbado se engana, acha que tá passando a mão na bunda da mulher dele, passa a mão na bunda da sua, meu amigo, não interessa o que ele quis, não interessa o que aconteceu. Você tem uma oportunidade de ouro de dar uma porrada no seu vizinho que você odeia a vida inteira. Então, quando eu olho para isso daqui, eu penso que a Rússia, ela durante muito tempo quis retomar essa parte aqui. E ela carecia de uma justificativa. Em janeiro de 2022, quando os Estados Unidos entrou para fazer treino de tropas ali dentro, sendo que o Putin havia dito que ele não aceitaria isso jamais, o Putin ele teve a justificativa para fazer aquilo que ele sempre quis e que se fizesse sem os Estados Unidos ali dentro, jamais conseguiria a aprovação que teve quando conseguiu fazer o que queria. Então, quando você me pergunta se o finlandês ele se sentiria mais seguro com tropas da OTAN ali dentro, muito provavelmente sim, porque eles são alimentados por uma retórica que gera um consenso. Só que aí o que eu penso é, Estados Unidos, OTAN entra com tropas na Finlândia. Justificativa o Putin já tem. Se ele tiver vontade, ele entra. As pessoas estão agindo com interesses do capital. Elas não estão agindo com os interesses do povo. E o povo está sendo convencido pelo capital numa guerra de propaganda a achar que quer aquilo que é exatamente aquilo que faz mais mal para elas. Isso é muito triste. É, nessa treta toda aqui, eu fico procurando um lugar melhor do que o Brasil para estar no momento e eu não acho. Mas aí eu quero terminar com uma grande especulação. E é uma coisa que eu só tenho coragem de falar porque o Lucas não tá aqui comigo, porque senão ia passar vergonha e ia ver o tamanho da merda que tô falando. Eu tava assistindo uma live da Farenase e ele falou: Olha, o pior para os Estados Unidos é o Biden, mas eu quero que ele ganhe, porque o Trump é pior para o Brasil. E aí aumentou mais ainda a minha admiração pelo cara. Porque aí eu comecei a conectar com um monte de outras coisas e pensar, caralho, é verdade. E aí eu conectei isso com um vídeo que o Felipe me mandou recentemente, e é um vídeo de uma norte-coreaninha, uma menina da Coreia do Norte. Ela chega nos Estados Unidos e dá a seguinte palestra. Quando eu era criança, chegava na escola, e ela não cita o livro, eu acho, em 1984, mas foda-se. E quando eu chegava na escola, eu escutava propaganda do governo, que na verdade o ditador lá era o meu pai de verdade. Ela era ele que queria meu bem. E eu tinha que pensar no país em primeiro lugar. E que se os meus pais dissessem que ele era um bandido, eu deveria denunciar os meus pais. Porque o meu verdadeiro pai é o ditador e é ele que me protege. Os coreanos, eles são criados para desconfiar dos pais e para acreditarem que o único aliado deles é o Estado. E essa desconfiança
das pessoas umas nas outras, dos filhos nos pais, dos pais nos filhos, os pais com medo do filho não ser tão nacionalista quanto ele é, com medo do vizinho te denunciar se ele interpretar alguma coisa que você está fazendo errado. Essa desconfiança das pessoas com os próximos é que gera a incapacidade de todo mundo se juntar e conseguir alguma coisa que eles querem muito, por exemplo, derrubar o ditador. Tô caprichando na fala do Nina, né? Eu tô esticando o raciocínio, mas tô mantendo decência. E ela falou, e aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu escutei um discurso assim, você precisa ter pais que validem as suas decisões. Se seu pai não deixa você trocar de sexo, você tem que sair de casa, porque ele não respeita quem você é. E ela chegou num país onde pais não confiam nos filhos, filhos não confiam nos pais, uns têm vergonha dos outros, porque um decidiu que vai votar em não sei quem e a família toda vota em não sei quem lá. E é uma desunião que está fazendo com que o país não consiga se unir ao ponto de pedir aquilo que é melhor para eles, que no caso seria acabar com essa porra dessa guerra. Falar que vocês deram uma narigada no punho fechado da China, dizer que venceram e sair correndo, porque de fome ninguém morre aqui. E se todo mundo trabalhar juntos daqui, passa por um novo 1929 e emerge novamente como uma grande potência superprodutora. Vai perder liderança e protagonismo? Vai, mas vai sobreviver com dignidade. Vai sobreviver sem sangue. Mas não, não quer brigar. Ainda bem que a gente não é eles, sim. Você tem coragem de ir com uma camisa da seleção no churrasco da família? Não. Aquilo que mais nos unia é o que causa mais ranço porque foi transformado num objeto de ódio. Foi transformado no uniforme de guerra. Os pais não confiam nos filhos, os filhos não confiam nos pais porque tem vergonha, porque você é de esquerda, porque tem vergonha, porque você é bolsonarista, porque eu tenho vergonha. E no fim, essa polarização é só o capital brigando para ver quem é que se reproduz mais, quem dos concorrentes se reproduz mais. E tá todo mundo cagando para as famílias. E porque as famílias estão com. Os membros estão com raiva um dos outros, eles nunca conseguem se unir para exigir aquilo que faria bem para eles. Por exemplo, legalização das drogas, controle racional da taxa de juros, devidos incentivos à industrialização, reforma agrária. Você vê a população de fato unida? Não, se o outro tá pedindo alguma coisa é porque tá errado, ele é bolsonarista. Se o outro tá pedindo alguma coisa, tá errado, ele é petista, ele votou no Lula, faz o L. Se fode aí, otário. Adoro ver você se foder, porque eu odilho esse cara aí que você votou. As democracias, elas estão completamente ineptas e fragilizadas. E aí você vê todo mundo com raiva um do outro, como que você descansa? Abrindo o TikTok e vendo a menina rebolar. Ou uns caras fazer comida, ou não sei quem brincar com gato e fazer umas coisas radicais e pedir like, e pedir subscribe, e pedir para assinar o OnlyFans. E aí você chega na China e você vê que as pessoas estão acessando o TikTok no máximo 3 horas por dia e que o algoritmo empurra somente conteúdo educativo e edificante, sem propaganda, sem forçação de barra para você fazer assinaturas e comprar produtos. E as pessoas estão se destacando porque estão fazendo o melhor para a vida do outro. Elas estão dando life hacks, dicas de estilo de vida, de otimização de tempo, de maior eficiência no aprendizado, e cada chinês, ao invés de ficar metade do dia vendo notícia para ficar com raiva do outro chinês, eles estão tentando se sacrificar para contribuírem positivamente para uma sociedade que eles não sabem o que vai virar o ano que vem, mas sabem que vai estar aí daqui 500 anos. E aí, assim, eu imagino eu, alienígena, chegando na Terra hoje e olhando para o organismo China, para os membros desse organismo trabalhando todos os dias e funcionando como sociedade. E aí eu olho para os Estados Unidos funcionando como sociedade, eu vou achar que o planeta é um corpo e que esse lado do corpo aqui está com câncer, porque tá errado, tá disfuncional. Nas palavras de uma pessoa que eu amo,
que mora nos Estados Unidos hoje. Ela falou: Olha, sabe a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que quem inventou isso daqui inventou tão bem que o negócio está funcionando até hoje na inércia do movimento que foi gerado lá atrás, porque com o que tem hoje, a coisa não se sustenta. A conta não fecha. Os Estados Unidos hoje é um país que está tentando entender por que é que não consegue etiquetar um produto que veio gratuito e vender como se fosse super caro. Ele está até hoje tentando entender isso. Porque todo mundo entra na escola tentando ser atleta. Por quê? Porque quer sair do ensino médio, do ensino fundamental atleta, para ser atleta no ensino médio, porque aí vai conseguir acesso à faculdade. Aí entra na faculdade, ele sonha com um profissional. Aí não presta atenção nas matérias do curso e se dedica completamente ao esporte. Aí ele consegue entrar no time profissional, no primeiro mês ele machuca o joelho. Aí fica fora da temporada. E aí não consegue um contrato no ano seguinte. E aí no ano seguinte tem uma leva tão boa de profissionais que ele fica de fora, porque ele não tem experiência. E ele já tá 2 anos mais velho do que a galera. E aí ele passou a vida inteira praticando esporte para ver se ele conseguia uma boa faculdade, um bom ensino médio para conseguir uma boa faculdade. E no quesito esporte. Porque ele precisava jogar beisebol bem para entrar no ensino médio, onde o treinador e o time eram bons o suficientes para ele ter destaque e ser percebido na universidade. Quando ele entrou na universidade, ele se dedicou de corpo e alma a performar bem para ele ser enxergado pelo time profissional. Aí, quando ele entrou no time profissional, ele quebrou a costela, o joelho, o cotovelo, o braço. E e aí ele olhou para o ensino médio dele e para a faculdade dele e para o ensino fundamental dele e percebeu, eu não aprendi nada, eu não sei fazer nada. Eu não sei estudar, eu não sei produzir, eu não sei gerar riqueza, eu só sei beisebol, só que eu tô sem braço. Essa é a sociedade que estava ganhando dinheiro vendendo ingresso de beisebol, vendendo camisa de beisebol caríssimo e um monte de eletrônicos feitos na China e andando de carro pelo preço do custo de transporte do combustível. Só que agora o combustível está caro, os aparelhos estão caros, a comida está cara e ele não consegue mais fazer dinheiro praticando esporte, não como fazia antes. E aí a culpa é de quem? A culpa é da existência do comunista. Aí eu olho para outro lado e vejo os comunistas. Os caras falando assim: encontrei uma maneira de trabalhar um pouco mais rápido. Desse jeito eu conseguia fazer 512 peças por dia. Eu estou terminando meu expediente hoje 540 e não estou mais cansado do que ontem. Aí você fala: porra, que vídeo diferente, vou ver o outro. Aprendi a fazer a mesma receita economizando 2 yuan. Olha que legal. Ó. Se eu trocar isso daqui por isso daqui, que eu compro no mercado por tal preço, que é feito lá não sei em que cidade, aí fica mais barato. Se você gosta de comer isso daqui toda semana, no final do ano você já vai ter economizado tanto. Aí dá pra comprar isso daqui, ó. Aí você fala, cadê o link para eu comprar pelo link para ajudar o canal? Não tem, eu só quero tua amizade mesmo, só quero tua admiração. Se você continuar vindo mais aqui, um dia alguma empresa vai fechar algum contrato comigo de marketing não agressivo. Mas o que que é isso? Não, mas isso é ineficiente, isso não dá lucro, porra. Jamais faria isso no Brasil, porque aí ia perder para todo mundo que fica com marketing extremamente agressivo, jogando a autoestima do povo lá embaixo, para depois vender a solução, que é o produto caro que vai fazer a autoestima dele ficar lá em cima. Aí ele paga R$ 2.000 numa bolsa, R$ 5.000 no sapato, e fala, cara, eu sou foda pra caralho. E, e carrega os boletos da bolsa dentro para pagar em 10 vezes. O mundo mudou. Aí você fala, ah, mas a Europa, ela precisa voltar às suas raízes. Que raízes? Que raiz? Precisa expulsar os imigrantes. Não vive, a economia não se sustenta sem os imigrantes, porque os imigrantes ganham pouco. Se você pagar salário de europeu para todo imigrante, quer dizer, se você pagar, mandar todos os imigrantes embora e contratar tudo nativo para pagar o salário de europeu, as empresas todas quebram. Ah, mas pelo menos nós temos a nossa cultura. Que cultura?
Pais odeiam filhos, filhos odeiam pais, por quê? Porque vota no outro partido, porque gosta não sei de que abordagem, porque é woke, é anti-woke. Ninguém conversa, ninguém se une, então não tem ninguém disposto a abrir mão daquilo que acredita ser verdade para fazer o que o outro diz que é verdade, para construir algo edificante para o país. Não, cada um só vê o seu. Por quê? Porque a dinâmica não é de vamos construir um país melhor para todo mundo. Não, eu quero ganhar, eu quero bônus, eu quero produzir mais do que o outro, porque eu quero uma participação nos lucros maior do que aquele cara ali. Estou torcendo para outro lado? Não, eu estou triste de estar vivendo esse momento. E eu poderia simplesmente esconder essa verdade para te negar a frustração. Só que eu acho que a paz da ignorância, quando ela é tirada de você, ela é tirada de uma forma muito dramática, muito dolorida. E entendendo como o mundo é de fato, talvez você tenha mais tempo para fazer uma manobra de cruzeiro para se adaptar àquilo que esse negócio aqui vai ser na próxima década. A única certeza que eu tenho é que vai ser muito diferente do que é hoje. Muito diferente do que é hoje. E aí você fala, nossa, vai estar ruim pra gente? Não, vai estar bom pra gente. Na pior das hipóteses, eu penso num Trump desesperado, precisando de medidas emergenciais para enforcar a China, falando aí, Brasil, China é comunista, vou parar de vender para os caras. E aí um monte de gente com camisa da seleção brasileira falando, Deus de Israel vai prevalecer, não vou vender nada para comunista não. Aí vai pra rua, vai dizer que não faz mais negócio, vai dar tudo errado. Vai ser uma vergonha, mas vai ser engraçado. Eu vou me divertir de ver Trump tentando e um monte de gente na frente do quartel pedindo umas coisas absurdas para ser levado pelo primeiro caminhão que passar. Eu vou dar risada. Eu não vou sofrer dessa vez, eu vou dar risada, cara. Eu vou dar risada. Mas a gente, vendo toda essa briga acontecendo de fora, se a gente não fizer esforço nenhum, a gente cresce. Imagina se a gente decidir se esforçar, a gente vai longe. Pra gente tá bom, é triste que tá ruim pro resto do mundo inteiro. Agora, como será a China quando ela chegar aqui e ocupar todo o território que vai ser deixado pela falência americana quando vier o próximo 1929 deles. Não sei, eu só sei que vai ser um torturador. Se vai ser melhor ou pior do que tá aqui, faço a menor ideia. Vamos torcer para que a nossa vida seja mais fácil. Sim, estou viajando. Sim, esse é um dos infinitos cenários que eu consigo ver. Talvez um dos menos prováveis. Foi só uma especulação mesmo, um exercício mental. Porque já que eu estou falando de superdotação, eu quero dar um exemplo de como as minhas divagações vão longe e tomara que eu esteja completamente errado em tudo que eu estou falando. Para isso, um grande abraço. Obrigado por escutarem minhas loucuras.